Oi, gente, bem-vindo ao Ancorada em Propósito. Meu nome é Natália e hoje eu queria falar sobre uma coisa que nós cristãos temos que lidar com isso todos os dias, que é a obediência. Quando nós tomamos a decisão de seguirmos a Cristo, essa decisão vem com um pedido de obediência diária. Não é uma obediência de conveniência, não é uma obediência de só hoje, ou amanhã não, agora eu tô com vontade. É uma obediência que vai exigir da gente todos os dias. Como já se diz em Lucas 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lá nesse versículo, Jesus já falava para a gente pegar a nossa cruz todos os dias, né? E com isso já nos indicando o quê? Que nós, uma obediência diária, uma escolha diária de escolher seguir a Jesus ao invés de seguirmos a nossa carne e aos desejos da nossa carne. E essa não é uma tarefa que é sempre fácil. É uma tarefa que muitas vezes exige que a gente fique desconfortável, que a gente fique em debate naquela guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, entre o que nós queremos fazer e o que Deus nos chama para fazer, né? Isso mesmo aqui que eu estou fazendo agora é um exemplo disso aqui ser um ato de obediência de uma coisa que eu não necessariamente tinha pensado ou planejado, ou até fosse uma escolha, até Deus pedir para fazer. E acho que obediência em si é um assunto muito amplo, né? Que tem como você falar por dia sobre obediência. Mas o que eu queria falar mesmo é daquela obediência, né? A gente tem a nossa obediência diária, que são escolhas diárias, às vezes, de como nós vamos tratar o próximo, de como nós vamos, a linguagem que nós vamos usar, as roupas que nós vamos vestir, as coisas que nós vamos fazer, por exemplo, não beber, não esse tipo de coisa, né? Tem várias coisas que são do dia a dia que a gente tem que constantemente fazer escolhas e obedecer aos comandos de Deus. E tem aquelas coisas que às vezes são um pouquinho mais fáceis de obedecer, as coisas que às vezes são já alinhadas com os nossos desejos pessoais, né? As coisas que às vezes é uma resposta de uma oração, às vezes Deus fica mais como uma confirmação, né? Aquela obediência se transforma mais numa confirmação de algo que a gente tem orado. Então, às vezes é mais fácil de obedecer, porque Deus tá e o seu desejo, o que você tem pedido, está alinhado naquele momento com o que Deus está te pedindo para fazer. Ou porque há uma coisa que talvez venha com mais facilidade para você, né? Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em parar de beber, por exemplo. Para mim, eu parei de beber há mais de 10 anos atrás, antes mesmo de ser cristã. Então é uma coisa que assim que é natural, que eu não tenho dificuldade, mas não significa que é uma coisa fácil, porque tem pessoas que têm muita dificuldade por causa de hábito, ou porque é uma coisa que é nova para ela essa mudança, ou por causa de vícios. Então, obediência e como isso vai ser aplicado e como vai ser difícil para cada pessoa é muito pessoal. Então, não tem esse aqui é fácil, esse aqui é difícil, como se fosse uma regra, né? Obediência vai ser uma coisa que vai exigir um sacrifício diário, um sacrifício que às vezes é desconfortável, um sacrifício que às vezes significa terminar um relacionamento, uma amizade, sair do emprego, ou tomar uma decisão que seja muito grande no escuro, né? Às vezes Deus fala, abre um negócio, e você assim, mas gente, como é que eu vou fazer isso? Da onde que eu vou tirar cliente? E obediência pode vir de maneiras que às vezes a gente assim vai dar um pulo e a gente só sabe aquele primeiro passo e a gente não sabe mais nada. Deus fala, muda
Que nem, por exemplo, agora eu tô nessa que o mais recente foi sair do meu trabalho na Flórida e mudar de lá pra Califórnia. E tipo assim, ok, eu tô aqui, e agora? Qual é o próximo passo, né? Então, às vezes, tem coisas que vão ser mais fáceis no sentido de que a gente está querendo aquilo, a gente está tentando, esperando aquela confirmação, e aí é um pouquinho mais fácil. Mas tem coisas que vão ser muito difíceis, porque são as coisas que vão exigir muito, talvez mais sacrifício, né? E eu fico pensando em, em quando eu competia em fisiculturismo. Não que eu fosse assim, nossa, que competidora, né? Eu fiz alguns shows, mas eu preparava, fazia aquela coisa, você passa fome, você faz dieta, você treina não sei quantas horas por dia, você faz cardio 2 vezes por dia. Tinha gente que fazia até 3, e é aquela loucura, e você tá passando por aquele sofrimento intencional, né? Mas naquele processo de obediência pelo propósito que você se colocou, você vai se transformando. Essa obediência que Deus nos coloca, que Ele nos pede para seguir, é uma preparação para a promessa que Ele tem para você. A obediência, a promessa, ela vem seguida de uma obediência, um pedido de obediência, né? Então, muitas vezes Deus fala, te dá uma visão, te dá uma palavra, te dá uma promessa, e aí Ele te pede para você sacrificar alguma coisa. E aí eu lendo Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E isso me lembra muito dessa questão de competição, de um atleta, porque você vê aquela linha final, você vê aquele propósito, mas aí durante aquele processo todo, e você tendo que fazer escolhas que muitas vezes você tá sofrido, você tá doente, você tá cansado, você não tá com vontade, você tá com fome, seu corpo dói, e você tendo que fazer aquela escolha. Então eu penso muito nisso, daquele processo que te, a palavra em português, que te transforma, que te dá as características e os valores necessários para te preparar para que você possa virar a pessoa que estará pronta para aquela promessa. A obediência, ela é muito maior do que você simplesmente falar assim, ai, ok, eu vou sair desse trabalho, ou então eu vou terminar esse relacionamento. Ela é muito mais profunda do que aquele simples ato de obediência, né? Daquele um ato. Muitas vezes a obediência vem seguida de muito tormento, muita frustração, muita lágrima, porque muitas vezes a gente não consegue ver o que está vindo próximo, né? Daquele momento. Eu lembro da minha decisão de sair do meu trabalho, era tipo assim, ok, mas eu vou sair, e aí? Como é que vai ser? E às vezes a gente pode entrar no nosso próprio caminho quando a gente não obedece. Eu teve uma outra história que não vou entrar nos detalhes agora, mas teve uma vez que Deus pediu para eu ser obediente e eu quis fazer do meu jeito. Acabei com o pé quebrado e, e isso me lembra muito da história do israelitas no deserto, né? Que quando a gente está nesse processo de obediência, Deus nos dá Ele nos pede algo e a gente obedece. E é difícil. E às vezes a gente tenta negociar e tenta fazer do nosso jeito e a gente acaba entrando no nosso próprio caminho.
E o que a gente tem que lembrar é o seguinte, Deus nos diz, Ele não prometeu que ia ser fácil, mas Ele nos disse que Ele estaria conosco. Então, por exemplo, aqui, Isaías 43:2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Deus está ali. Eu vou te colocar, você vai nesse caminho, mas eu vou estar com você. E nessa obediência, nessa pulando realmente na fé, de estar acreditando que Deus vai, que assim, que você vai obedecer, que Deus vai te guiar, eu acredito que é nesse momento que realmente a gente tem as experiências mais profundas com Deus. A gente tem, quando a gente realmente se entrega, se rende naquela obediência que vem com sacrifício e com luta, é quando a gente tem a maior experiência da graça e da misericórdia de Deus. Porque tem coisa que só com a graça de Deus para a gente conseguir fazer. Porque tem dias que são tão difíceis que você não vê solução, que a conta do banco não encaixa com a conta de pagar, as horas do relógio parece que não, as horas do dia não são suficientes para o que você tem para fazer, e tem hora que só na graça de Deus e quando você consegue se posicionar para você realmente experimentar essa rendição e, e, e colocar tudo na mão dele e falar assim, ok, Senhor, eu vou obedecer mesmo sem ver nada, e realmente colocar nas tuas mãos e se entregar, cair nos joelhos e falar, Senhor, é seu, e que a gente realmente tenha essa experiência de Ele estar nas águas conosco, porque não é que Ele virou e falou assim, olha, eu vou dar essas terras aqui prometidas para vocês, vou abrir lá o Rio Vermelho e aí vocês se viram, eu te vejo lá do outro lado. Não, Deus esteve com os israelitas mesmo entre as turbulências e as teimosias e as quebras de cabeça de todos eles durante esse período, e foi um período que durou anos e anos e anos, e a gente faz isso com a gente também, né? E eu acho que eu, eu ainda bato a minha cabeça com várias coisas, como todo mundo, mas a gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Graças a Deus a gente aprende alguma coisa. Às vezes demora, mas a gente aprende. E a gente vai, e Deus vai nos ensinando, e Ele vai nos lapidando, e Ele vai nos ensinando. E cada vez que a gente se rende, Ele vai nos dando um pouquinho mais. E eu aprendi nesses últimos meses aqui que realmente tem uma coisa muito especial da sua relação com Deus em quando você coloca tudo na mão dele. E você fala assim, olha, eu não sei de onde vai vir, e você consegue realmente assim, você sofre, você vai chorar, você vai ter os seus momentos, mas você tentar ficar se mexendo e colocando, Senhor, da onde que como é que eu vou fazer isso? E colocando tudo na mão dele, tudo na mão dele. Assim, de perguntar assim, que roupa você vai vestir. É desse nível que eu tô falando, entendeu? Mas, tipo, não vai ser fácil. Obediência não é fácil. Obediência não é feita para ser fácil. Porque senão não ia ser obediência. O contexto de obediência envolve um sacrifício, né? Você não está fazendo a sua vontade, você está fazendo a vontade de outro quando você está obedecendo. Então,
essa obediência com Deus nos aproxima dele, né? Mas Deus pede para a gente ser forte e corajoso, né? Em Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, o quê? Mesmo nessas horas que nada faz sentido, que a gente fez lá, obedeceu, tomou o passo do que Deus pediu, e aí tudo dá errado. Ou parece pelo menos, né, que tudo tá dando errado, que às vezes as coisas precisam dar errado para se encaixar. É nessa hora que Deus está lá com você mesmo. A gente tem que entender e aproveitar essa relação. Já viu aquela coisa assim, às vezes você tem uma amizade, ou relação com família, ou esposo, o que seja, que durante as dificuldades parece que você cresce mais? Deus é igual. Na dificuldade, você junta com ele fica mais perto de você. Não vai. O problema é a gente querer fazer as coisas sozinho, né? E eu já fui muito de querer fazer as coisas sozinha. Mas você juntou, você vai atrás dele, ele vai te confortar, ele vai ter misericórdia, a graça dele vai cair sobre você para te ajudar a enfrentar. E às vezes a ajuda não vem do jeito que a gente imagina, mas vem. Entendeu? Às vezes a ajuda não é entregar tudo de bandeja para nós, mas ela vem. Porque esse processo, né, que ele precisa que a gente seja forte e corajoso, é o que vai nos preparar para a promessa que ele tem para a gente. Então é muito. A obediência, por isso que eu falei no começo, é muito ampla, é um assunto muito complexo, porque a obediência é difícil e é uma coisa que a gente precisa ter todos os dias em tudo que a gente faz. Não é só nessas coisas grandes de sair do trabalho, acabar relacionamento, começar relacionamento, ou começar negócio. Vai de todas as nossas decisões. E a graça de Deus, a graça que Ele nos dá nesses momentos, e quanto mais a gente segue e a gente tenta nos aproximar de Deus, mais Ele vê o nosso coração e mais Ele vê o que essa pessoa realmente ela está tentando, Ele vê nosso coração, e isso Ele vai nos banhar com a graça dele. E ele vai trazer conforto. Gente, tem vezes que eu penso em coisas assim, eu tô no meio de uma situação e você começar a dar risada. Porque você sabe que uma hora você vai olhar para trás e você vai falar assim: isso foi tudo parte do processo. Às vezes, a graça de Deus é também o que nos sustenta quando, nesse tentar de obedecermos a Deus, nós cometemos um erro. Às vezes, eu já tive situações que eu achei assim, nossa, sei lá, eu falhei, às vezes reagi uma coisa de um jeito que depois olhando não podia, não era certo, ou sei lá, o que seja o caso. E realmente, né, se arrepender e trazer isso a Deus, a graça de Deus na nossa caminhada. Deus sabe o nosso coração, e eu não digo isso de usar isso como desculpa para pecar, para fazer coisas que não devemos fazer, mas a graça de Deus, ela se fortalece na nossa fraqueza. Deus fortalece a graça dele, porque é nesse momento quando a gente faz errado, reconhece, entrega isso para ele também, é nesse momento que aí ele consegue nos cobrir e nos revestir ainda mais para que nós possamos realmente entender que sem ele a gente não faz nada. E às vezes eu fico travada na minha obediência porque eu tenho muito medo de errar.
de fazer errado, que eu não entendi errado. E às vezes eu acho que a gente pode quase virar o nosso próprio inimigo, né? Porque aí a gente não é nem o Satanás, é a gente mesmo, que a gente fica travado, porque a gente fica pensando demais. Mas isso é a gente tentando tomar decisão, né? Pelo menos é o meu caso. Quando eu me pego assim, que eu tô analisando demais as coisas para tomar um passo. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma relação com Deus que é tão próxima que você pode até trazer isso para ele, né? Que virar e falar assim: olha, Senhor, eu não sei se já sou eu que estou pensando demais, se é você que está me mandando, e você ter essa conversa e pedir para que Deus revele isso para você também. A relação com Deus é uma relação de um amigo, que você podendo trazer até as coisas que a gente acha que, ai, Deus não tem tempo para me ouvir assim. Não, tem sim. Trazer todas as coisas. Porque em Tiago 1,5 fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento de boa vontade e lhes será concedida. Então, assim, não sabe o que fazer na sua obediência, não está com dúvida, pergunta para ele. Pergunta para ele. É mais uma oportunidade de você se aproximar dele, de abrir o coração para ele. E eu acho que é muito importante que a gente também tenha uma rotina com Deus que tenha constância, né? A sua rotina de oração, a sua rotina de louvor, a sua rotina de tempo em silêncio com Ele, a sua rotina na presença dEle. E muito importante também desenvolvermos o nosso discernimento. Quanto mais próximo de Deus você vai estar, mais discernimento você vai ter para esses momentos de obediência, de dúvida, de saber quando é a hora de agir, quando é a hora de ficar quieto e saber quando trazer para Ele. E também ter amigos no seu ciclo, e amigos eu digo assim, não é todo mundo, né? Às vezes uma pessoa, às vezes duas pessoas, um grupo pequeno que possa te aconselhar, que vai falar: ó, Natália, mas você já orou? Mas qual foi a última palavra que Deus te deu? Mas espera aí, por que você está querendo mudar de ideia agora? Não foi isso que Deus te falou? Aquela pessoa que te traz de volta no momento das suas dúvidas, no momento da sua aflição, a pessoa que fala: não, peraí, vamos orar junto. Não, vamos fazer um jejum. Por exemplo, uma amiga minha me ligou hoje e falou assim: ai, tá fazendo jejum, né? Ai, será que eu quebro meu jejum agora? Tá difícil. Não, mas peraí. Você tá com fome ou é isso mesmo? Porque às vezes, na nossa fraqueza, a gente quer desistir. Não pode, entendeu? Então a gente precisa. Aí quando eu falei isso, a pessoa falou assim: não, eu precisava mesmo disso. Porque às vezes a gente precisa ter aquela pessoa na nossa vida que nos remeta de volta ao que Deus falou, ao que nós nos comprometemos, no nosso processo em que estamos, porque a nossa fraqueza vai tentar, a nossa carne vai tentar nos desviar do nosso propósito, porque muitas vezes é muito difícil. Então, a nossa fraqueza tenta, na nossa fraqueza a gente acaba desviando, aí acaba ficando 40 anos no deserto, né? Então, é importante que a gente tenha uma rotina sólida com Deus, pessoas na nossa vida que a gente possa se abrir, que você sabe que elas não vão só passar a mão na tua cabeça e falar: não, para, não tem problema. Quando na verdade você precisa de alguém que te puxe para que você continue no seu propósito e na sua obediência que você se comprometeu com Deus, porque não vai ser fácil. A obediência, quando a gente consegue, né, passar daquela fase que está nos moldando, ela vem com bênçãos, ela vem com coisas que a gente não imaginava, porque Deus nos prepara pela obediência para que a gente possa
chegar onde Ele precisa que a gente seja na próxima temporada ou no próximo momento da nossa vida. Então, a obediência, ela é difícil, mas ao mesmo tempo ela é gratificante. E a obediência, ao meu ver, é nessa obediência que realmente, assim, nos estica e nos transforma e nos quebra, é aquela que nos traz mais perto de Deus. Então, eu gostaria muito de escutar de você quais e não são as coisas que você sente assim que têm sido mais difíceis em termos de obediência para você e quais são a sua rotina do que você faz em termos de obediência e para te manter, né, com o pé no chão e com os olhos fixados em Jesus nessas fases. Obrigada por assistir e eu te vejo na semana que vem.